Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, o trecho 4:25, outubro, 29 de outubro de 1900. A coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade, o amor, né? Depois de ter passado alguns dias de privação e de silêncio, esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, disse: Vê-se que não é mais vontade tua o meu estado. E ele: Sim, sim, levanta-te, vem aos meus braços. Por este falar, esqueci o estado penoso dos dias passados e corri aos seus braços. E como se viu o lado aberto, disse: Meu amado, já faz algum tempo que não me admitiste a chupar do teu lado. Peço-te que me admitas hoje. E Jesus, amada minha, bebe, pois, ao teu prazer e cura-te. Quem pode ver minha alegria e a avidez com que eu pus minha boca para beber daquela fonte divina? Depois de beber até não ter mais onde colocar nem sequer outra gota, separei-me, e Jesus me disse: Saciaste? Se não, segue bebendo. E eu, saciada, não porque dessa fonte, quanto mais se bebe, mais cresce a sede. Só que sendo muito pequena minha capacidade, não sou capaz de conter mais. Depois disso, via com Jesus outras pessoas e disse: a coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Se não há caridade, acontece como aquelas famílias ou reinos que não têm governantes. Tudo está transtornado. As coisas mais belas ficam obscurecidas. Não se vê nenhuma harmonia. Quem quer fazer uma coisa e quem outra. Assim acontece na alma, onde não reina a caridade. Tudo está em desordem, as mais belas virtudes não harmonizam entre elas. Por isso a caridade se chama rainha, porque tem regime, ordem e dispõe tudo. Então, o amor, vamos pensar um pouco. O que é o amor, né? O que é a caridade? Então, assim, você tem fé, né? Tem uma fé muito grande. E você quer vivenciar a sua fé, a sua com piedade, né? Com várias virtudes em volta da fé. E aí você quer rezar, quer silêncio, né, para rezar. Mas de repente a sua família não tem o silêncio. E aí você precisa, né, não ficar assim chateado, né? Porque você vai rezar e ainda vai ter um barulho, né, de pessoas. Na sua casa não tem como você ter silêncio. Tem sempre uma criança assistindo televisão, aí tem o barulho da televisão, tem um filho assistindo, ouvindo música, né? Tem alguém fazendo alguma coisa, batendo, cozinhando, lavando louça. Então, assim, a sua casa não é pequena e você não tem um lugar onde você fica em silêncio. E aí, não adianta você querer rezar, querer ser uma pessoa de oração, se você não tem a caridade de entender que nesse ambiente você vai ter que rezar mesmo com barulho e não ficar bravo por isso, né? Então, vamos pensar em outra virtude. A virtude, deixa eu ver, não sei, de ser prudente nos gastos, né? De você controlar, ser controlador nos seus gastos, né? Você é dono de, você é responsável pela casa, você que é o provedor, aí você quer controlar os gastos, mas só que tem a caridade. Aí como que a caridade controla? Fica nisso. Então não adianta, né, você querer controlar os gastos da sua casa e ficar brigando com todo mundo porque tá gastando água, porque tá gastando produtos de limpeza, porque tá gastando muita energia, porque tá gastando alguma coisa, né, na casa, ou tá comendo muito, tá acabando rápido as coisas que você compra. Então, aí você fica ali bravo porque você queria economizar mais, tal. Mas aí você tem que ter a caridade em torno disso, né, de observar como que tá sendo, né, a pessoa que lava a louça, que ela tá gastando ali de água. Assim, ter a paciência, ter o amor para conversar, para dialogar, para explicar, né, que você está com dificuldades para pagar as contas, está pesado, e você que é responsável, o filho, a filha, está abusando. Então, assim, né, as pessoas estão gastando e não estão percebendo que estão gastando demais. Então,
Aí precisa do amor para poder falar. Não adianta sair com grosseria, né? Falar com as coisas para a pessoa. Isso não vai convencer ninguém. Não vai convencer. Então precisa ter, assim, uma sinceridade no que fala e ao mesmo tempo muito carinho, muito respeito, né? Naquilo que vai, como vai dialogar com as pessoas, pedir com amor. Então, assim, então, por mais que você tenha virtudes que você queira exercer, belas, mas sem o amor para poder ordenar tudo, né? Para poder colocar as coisas no momento certo, na forma certa. Então, ter uma paciência aqui, né, tal, e outra ali. Então, assim, a caridade vai fazer você compreender o outro, a dificuldade da outra pessoa e saber entrar no mundo da outra pessoa e conversar com ela do jeito como ela entende, para poder pedir alguma coisa, para poder, né, o silêncio, por exemplo, né? Então, assim, você tem que ter a caridade de rezar, de repente, de madrugada, no horário que todo mundo está dormindo, e aí você tem mais silêncio e consegue rezar melhor, sem incomodar também as outras pessoas. Então, tem que se, sabe? Agora, quem não tem amor, aí vira uma coisa confusão total, né? Então, onde não há caridade, é um lugar que não tem reino, né? Não tem um governo, né? Fica tudo sem harmonia, sem ordem. Então, não tem ali uma pessoa que ordena, né? A que governa as situações. Mas cada um quer fazer do seu jeito. Eu quero o silêncio, então vocês vão ter que calar a boca, e não sei o que lá. Eu vou ter que sair daqui para ir para outro lugar, não sei. Então, precisa se ter, né, ali uma ordem, se organizar, saber, né, conviver, saber respeitar. Sabe? Então, a caridade vai ordenar tudo em volta, né? É tudo, vai ordenar tudo. Então, vamos lá. O outro trecho é 4:26, 31 de outubro de 1900. A medicina mais saudável e eficaz nos momentos mais tristes da vida é a resignação. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de mim mesma e encontrei a rainha mãe. E vendo-me, começou a falar da justiça, de como está prestes a descarregar-se com toda a ira contra as nações. Disse muitas coisas sobre isso, mas não tenho palavras para o expressar. E enquanto estava aí, via todo o céu, cheio de pontas de espadas contra o mundo. Em seguida acrescentou: Minha filha, tu muitas vezes desarmastes a justiça divina e te contentastes em receber sobre ti os golpes. Agora que é a vez, no cúmulo do furor, não te desanimes, senão se animosa, né? Se anime, com ânimo cheio de santa fortaleza, entra nessa justiça e dá-lhe. Não temas, né? Não tenha medo das espadas, do fogo e de tudo que possa encontrar. Para obter este propósito, se te vires ferida, golpeada, queimada, rejeitada, não retrocedas, senão que te seja de estímulo para prosseguir. Olha, para fazer isso vim eu, em tua ajuda, trazendo-te uma vestidura, com a qual, usando a tua alma, adquirirás valor e fortaleza, para não temer a nada. Dito isto, tirou do seu manto uma veste entrelaçada de ouro jaspeado de várias cores e vestiu a minha alma. E deu-me o seu filho, dizendo: E eis que, como penhor do meu amor, te dou em custódia o meu amadíssimo filho, para que o guardes, o ames e o contentes em tudo. Procure fazer as minhas vezes, né, minhas vezes de mãe, para que, encontrando em ti toda a sua alegria, o desgosto que lhe dão os demais não lhe possa causar tanta pena. Quem pode dizer como eu fiquei feliz e fortificada ao ser vestida por essa vestidura e com a amorosa prenda entre os meus braços? Felicidade maior certamente não poderia desejar. Então a rainha mamãe desapareceu e eu fiquei com meu doce Jesus. Tendo girado um pouco pela terra, e entre tantos encontros, nos encontramos com uma alma em poder do desespero. Tendo compaixão dela, nos aproximamos, e Jesus quis que eu lhe falasse, para lhe fazer compreender o mal que fazia. E com uma luz que o próprio Jesus me infundia, eu lhe disse: a medicina mais proveitosa e eficaz nas circunstâncias mais tristes da vida é a resignação. Ao ficares assim desesperada, em vez de tomares o remédio, estás a tomar o veneno para matar tua alma. Não sabes tu que o remédio mais oportuno para todos os males é a coisa principal que nos faz nobres, nos diviniza e nos assemelha ao nosso Senhor, e tem virtude de converter em doçura as mesmas amarguras? É a resignação? Que coisa foi a vida de Jesus sobre a terra, senão continuar o querer do Pai, a vontade do Pai. E enquanto estava na terra, estava unido com o Pai no céu. Assim a alma resignada, enquanto vive na terra, a alma e sua vontade está unida com Deus no céu. Pode-se dar coisa mais querida e desejável que esta? Muito importante, né? Aquela alma, como sacudida, começou a se acalmar.
e eu junto com Jesus nos retiramos. Seja tudo para a glória de Deus e seja sempre bendito. Que lindo, né? Nossa, que trecho maravilhoso. Então a Nossa Senhora vem, né, conversar com a Luísa, trazer ali uma veste, dizendo que ela tem que desarmar a justiça divina, porque a justiça divina está muito, muito, né, irada demais, e que por mais que tenha os golpes preparados, que a Luísa passe por cima de tudo, não tenha medo, que mesmo que ela seja ferida, golpeada, queimada, rejeitada, que ela não pare. E para isso, né, a Nossa Senhora trouxe uma veste maravilhosa, jaspeada de ouro, né, entrelaçada de ouro jaspeado de várias cores, que vestiu a alma da Luísa e deu Jesus no colo da Luísa, né, para que a Luísa guarde o menino, né, e o ame e o contente. Então, enquanto a Luísa está cuidando do menino, está fazendo as vezes de Nossa Senhora, ele vai estar encontrando na Luísa ali toda a alegria, né, em torno, assim, em troca do desgosto que as outras pessoas estão dando. Então, aí a justiça vai ser aplacada. Aí ela vai conseguir vencer a justiça. Então, quem pode dizer, né, como a Luísa falou, ficou feliz na vida, fortificada com a veste, né, que vai fortalecer ela para conseguir vencer as batalhas lá contra a justiça, e ainda com Jesus no colo, né? Então ela ficou muito feliz. Aí ela andou com Jesus pela terra, e elas encontraram uma pessoa que estava desesperada, porque estava muito triste, com uma coisa muito grave, né? E aí a Luísa, né, vendo aquilo, e Jesus também, Jesus veio, trouxe uma luz para a Luísa falar para a moça, né? Para a moça, eu acho que é uma moça, para a pessoa desesperada. E a medicina, então, mais proveitosa e eficaz nessas circunstâncias mais tristes da vida é a resignação. Então, a resignação é uma virtude muito importante para quem vive na vontade divina. Por quê? Porque na divina vontade as coisas vão acontecer, boas ou não tão boas. E tudo que acontecer, não tem nenhum sinal ali que está dizendo que o que está acontecendo de não tão bom é uma coisa que vai vir assim que veio porque você fez uma coisa errada. E aí parece que Deus não te perdoou e ele é ruim, ele está te mandando as coisas. Não é isso. Às vezes as coisas que a gente sofre é igual Jesus sofria. A gente tem que passar para aplacar a justiça, para equilíbrio de justiça, para Deus poder derramar as graças nas almas e salvar as almas. A gente não tem que se preocupar com o nosso humano, com o corpo, mas sim com a alma. Então, às vezes, pode acontecer que mesmo você seja uma ótima filha da divina vontade, fazendo tudo por Deus, todos os dias gravando vídeo sem parar para Jesus, fazendo muito trabalho para Jesus, uau, trabalhando incansavelmente para Jesus, para divulgar o livro do céu, e você não pecando, fazendo tudo perfeito, não tem como fugir da justiça. Porque você é a alma vítima desse momento, né? Você que está no foco da justiça. Então, a justiça prefere cair sobre você alguma coisa do que cair nas outras criaturas. Então, para você, né, que tem a divina vontade, ser essa pessoa que vai fazer o ato, o contrário, o oposto do que as outras fazem. Então, se você recebe uma cruz, essa cruz é uma alegria para você, tem que ser uma alegria receber, porque Deus está dando, porque Ele confia em você. De que você recebendo essa cruz, você vai agradecer em torno de que as outras pessoas, né, em relação que as outras pessoas não vão agradecer, não vão valorizar o bem que Ele mandou. Então, você na divina vontade não se importa por receber coisas boas ou coisas não tão boas, né? Por mais difíceis que sejam, por mais complicadas que sejam. Ai, Aline, mas se for meu filho que Deus levar embora? Aí você tem que conversar com Deus. Ele vai te dar luz do quanto é muito importante a hora que o seu filho morreu, que naquele momento que seu filho foi levado, foi o momento mais oportuno de bênção e de graça, para garantir a salvação mais perfeita e, assim, o mérito mais grandioso para ele no céu. Então, Jesus vai dizer isso para você. Olha, se eu não levasse seu filho agora, por mais que ele é querido por você, por mais que ele estivesse bem, né, e com planos para isso, para aquilo, mesmo assim, eu vi que o momento da morte dele era o melhor, era a hora perfeita para eu levar ele e ele chegar no céu o mais rápido possível, passar por um purgatório super curto e já estar na glória. E lá do céu ele vai olhar para você aqui na terra e agradecer muito pela sua ajuda, por tudo que você fez e está fazendo por ele, por todas as almas. Ele vai ter, ele vai ser seu intercedor, seu um anjo no céu por você e orando por você, olhando por você. Então Deus, ele vai ter coisas para falar para você que vão te alegrar. E se você tem fé, uma fé heróica, né? Você se resigna claramente diante do que Jesus fala, diante do que Jesus, né, vai revelar para você. E aí você fica em paz, mesmo sabendo que seu filho morreu, né? Você ficou triste, claro, vai ter o luto, vai ter toda a dor.
você vai sentir muita saudade do seu filho. Nossa, você não esperava que isso acontecesse, mas mesmo assim, você vai olhar para Deus e vai saber, mas Deus, quem sou eu para poder arrumar confusão com Deus? Ele que sabe de todas as coisas. Se Deus levou meu filho, foi a melhor coisa que aconteceu para o meu filho. Eu não posso ser egoísta, né? Porque meu filho está no céu, está com Deus. É garantido isso. Jesus garantiu, meu filho está com ele. Foi o melhor momento para o meu filho morrer. Porque se meu filho ficasse na terra, talvez ele iria não ir para o céu. Então, se Deus levou naquele momento, que naquele momento era o momento decisivo para que meu filho ainda tivesse a graça de poder se salvar. Se ele andasse mais um pouco pela terra, ele poderia cair nas mãos de alguma coisa que Jesus viu lá na frente que eu não vi e que poderia atrapalhar tudo. Atrapalhar? Porque a gente é pequeno. Nós somos pessoas manipuláveis, né? Que podemos ser manipulados por alguém. Pode acontecer um golpe muito grande com a gente, uma coisa, e que a gente não consiga sair. Tem pessoas que não têm a capacidade de sair daquilo, que se revoltam assim grandiosamente. E aí, se Deus viu lá na frente que essa pessoa pode se perder a alma por causa de uma coisa que tá lá errada, que o demônio, né, o inimigo de Deus planejou, e Deus quis cortar pelo livrar, então era a hora que Deus viu que era melhor. Aí Deus ele vai dar luz para você, porque a gente só resigna se a gente tiver luz, não tem jeito, né? Essa resignação que acontece é muito difícil ser sem alguma informação. Não é simplesmente só falar resigna, aceita. Não adianta falar isso às vezes para a pessoa. Tem que ter a luz junto. Deus sabe o que está fazendo. Saiba que foi o melhor momento. Tem alguma informação que vai chegar, que vai realmente justificar a sua resignação. Mas resignar de graça, sem ter uma luz, é muito complicado. Eu sei porque eu sei que é assim. Eu mesmo sei que é assim. Por mais que eu saiba que Deus é melhor do que tudo, por mais que eu saiba que Deus me ama mais que tudo, eu sou pequena demais para entender o tamanho desse amor. Eu sou pequena demais para compreender isso. Então Deus precisa me dizer. Ele precisa dizer claramente o porquê, o para quê, exato o que aconteceu. Aconteceu uma coisa muito difícil, muito difícil. Essa coisa muito difícil tem um motivo. Qual é o motivo? Aí Deus tem que trazer esse motivo para que a resignação seja possível, para que seja verdadeira. Senão vai ser uma resignação que vai durar só 2 minutos e depois você já está chorando de novo e fica desesperado de novo, né? Então é o que eu acredito. Aí, se ficar desesperado, em vez de tomares o remédio da resignação, você vai estar tomando o veneno para matar sua alma, porque o desespero mostra que você não tem esperança, né? Desesperar-se. Não tem esperança. De nada. Então, acabou a sua vida. Acabou o motivo ali de tudo que você, né? Você não vê mais sentido para a vida. Você não vê mais sentido. Então, é muito perigoso o desespero, né? Então, essa resignação, com certeza, gente, eu creio plenamente que vem através de uma luz que vai explicar o motivo da situação. Sempre vem. Né? Mas Jesus não está falando isso aqui, mas ele está falando que é muito importante a resignação. Só está falando da resignação em si, mas ela tem envolvida alguma coisa, né? Divina, alguma luz que esclarece aquela situação, né? Então, assim, por exemplo, eu sofri um acidente, perdi minha perna e esse acidente foi muito grave, mas eu só perdi a minha perna, entendeu? Então, assim, aí você tá sem perna, entendeu? Então, para você se resignar a estar sem perna, você tem uma luz. Mas eu poderia ter morrido. Eu poderia estar em coma no hospital. Eu poderia ter perdido alguém comigo. Alguém poderia estar comigo nesse acidente e perdido alguém. Então, sempre você tem que ver que alguma coisa pior poderia ter acontecido e não aconteceu. E aí você fica mais resignada. Aceita que eu só perdi uma perna. Eu só perdi minha perna. Só isso. Então, assim, sempre tem uma informação, não tem como fugir. Então é muito importante entender isso. Então, a resignação nos diviniza, nos faz nobres e nos assemelha ao nosso Senhor. Até Jesus, em tudo que ele se resignava, ele tinha a resposta do Pai sobre aquilo, tá? Então, aí a gente se assemelha ao nosso Senhor e tem virtude de converter em doçura as mesmas amarguras. Então, não é como que vai converter algo em doçura algo que é amargo? Se tiver alguma doçura, se tiver uma informação de luz que adoça aquela amargura. Senão, sem essa informação, não tem resignação. Então,
Aí, olha que bonito. Que coisa foi a vida de Jesus sobre a terra, se não continuar o querer do Pai, sempre fazendo a vontade do Pai. E enquanto estava na terra, estava unido com o Pai no céu. Assim, a alma resignada, enquanto vive na terra, a alma em sua vontade está unida com Deus no céu. Por quê? Porque se ela se resignou à vontade de Deus, a uma coisa que aconteceu com ela, uma circunstância, ela se resignou. Então, a vontade dela está lá no céu, porque é uma coisa que o céu desenvolveu, trouxe, e ela aceitou. Então, aí a alma resignada, enquanto está na terra, andando na terra, sem a perna, ao mesmo tempo ela sabe que a graça que ela recebeu, a vontade, né, vai até o céu e se une ao que Deus projetou de não levá-la, né, de não ter permitido que tivesse uma pessoa com ela e morresse, que ela não está numa situação pior do que só ter perdido a perna. Então tem várias coisas, né? Então a alma vai estar no céu com a vontade unida a Deus por causa do motivo que Deus permitiu aquela situação. O para quê. Então, aquela alma, como sacudida, começou a se acalmar e eu, junto com Jesus, nos retiramos. Então, aqui não fala que a resignação tem sempre uma luz, mas tem sempre uma luz, que é a informação que Jesus me fornece e eu passo aqui para vocês, tá bom? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Depois de ter passado alguns dias de privação e de silêncio, esta manhã vi um bendito Jesus disse: Vê-se que não é mais vontade tua meu estado. E ele: Sim, sim, levanta-te e vem aos meus braços. Por este falar esqueci o estado penoso dos dias passados e corri a seus braços, e como se viu o lado aberto, disse: Meu amado, já faz algum tempo que não me admitistes a chupar do teu lado. Peço-te que me admitas hoje. E Jesus: Amada minha, bebe, pois, ao teu prazer e cura-te. Quem pode dizer minha alegria, avidez com que pus minha boca para beber daquela fonte divina? Depois de beber até não ter mais onde colocar nem sequer outra gota, separei-me. Jesus me disse: Saciaste-te? Se não, segue bebendo. E eu, saciada não, porque dessa fonte quanto mais se bebe, mais cresce a sede. Só que sendo muito pequena, minha capacidade não sou capaz de conter mais. Depois disto, via como Jesus outras pessoas e disse: A coisa mais essencial e necessária no homem é a caridade. Se não há caridade, acontece como aquelas famílias ou reinos que não têm governantes. Tudo está transtornado. As coisas mais belas ficam obscurecidas. Não se vê nenhuma harmonia. Quem quer fazer uma coisa e quem outra. Assim acontece na alma onde não reina a caridade. Tudo está em desordem. As mais belas virtudes não harmonizam entre elas. Por isso a caridade se chama rainha, porque tem regime, ordem e dispõe tudo. Então é muito importante a caridade, né? O amor, né? Porque, igual ele tá falando aqui, as mais belas virtudes não é nada, né? Se não tiver caridade, desarmoniza tudo, né? Então não adianta nada. Se a pessoa faltar na caridade, né? Não adianta nada, né? Que às vezes a pessoa falha na caridade, né? Porque ela põe a virtude acima, né? Por exemplo, a pessoa às vezes ela põe muito o serviço dela na igreja em primeiro lugar, entendeu? E aí ela fica assim, aborrecida quando ela tem que ficar em casa servindo alguém, né? Ela fica com raiva de ter pessoas precisando dela porque tá atrapalhando ela ir pra igreja, tá atrapalhando ela fazer uma determinada coisa, né? Então a pessoa, ela fica com raiva quando alguém atrapalha vamos dizer assim, o cronograma dela, né? Ela tem um cronograma ali, a tal hora eu vou pra igreja, tal, não quero que ninguém me incomode. E assim, aí todo dia ela quer estar lá, todo dia ela quer estar fazendo algo fora, né? E muitas vezes para mostrar para as pessoas que ela é uma pessoa muito ativa na comunidade, tudo. Mas dentro de casa ela é ausente, né? E ela falha na caridade com a família, né? Ela falha na caridade na educação dos filhos, por colocando virtudes, né, acima
da caridade que ela deveria ter. Então, ela falha ali onde Deus colocou ela, no estado que Deus colocou ela, né? E ela não cuida desse estado, né? Não fica no seu posto, né? Porque ela coloca a virtude, né? Que ela acha que está sendo virtuosa aos olhos dela, né? E ela coloca assim acima, entendeu? Então ela falha muito grande, ela falha na caridade. Então ela fica brava, fica com raiva da família que está pedindo as coisas. Ela fala: vocês estão atrapalhando, eu tenho que sair, eu tenho que ir para a igreja, vocês estão me atrapalhando. E ela vê as pessoas como um aborrecimento, tudo para ela é um aborrecimento, né? Então é muito triste, né? Então aí a família fica desalinhada, né? Fica perdida, né? Os filhos ficam sem aquela segurança, né? Do pai e da mãe, né? Porque alguém ali está falhando com a caridade, né? Uma pessoa está desordenada naquela família, né? E às vezes por uma virtude, né? Ah, a minha virtude do trabalho, eu sou o provedor da família, então eu vou colocar o trabalho acima de tudo, né? Então eu não posso estar em casa mesmo. E a pessoa fica o dia todo fora de casa, não tem nem um tempo para a educação dos filhos, para estar com a esposa. É só trabalho, 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 e aí a pessoa se sente assim, que é uma virtude, né? Ah, eu sou provedor, então, para não precisar que a minha esposa trabalhe, para que não falte nada dentro de casa, eu vou me matar de trabalhar, né? Porque eu sou provedor. Então a pessoa acha que ela está fazendo a máxima da caridade, né? Da virtude, mas ela está falhando, porque aí a esposa está reclamando, porque está sozinha, sobrecarregada, e os filhos estão com problemas, porque precisa da presença da pessoa em casa, formando o caráter dos filhos, ajudando na formação do caráter dos filhos, e os filhos estão começando a ter insegurança. Então as coisas vão desalinhando, né? E ficam perdendo a harmonia. Então as coisas mais belas que a pessoa diz que tá fazendo por um ideal de virtude, de prudência, se perde pela falta da caridade, que é o mais importante, que antes ter menos coisa e ter o amor, né, a presença da pessoa ali, e antes ter menos coisas, né, do que ter muitas coisas, mas com a ausência, né, daquela pessoa ali, né. Então, falha no amor que dentro de onde Deus colocou a pessoa. Então, muitas pessoas estão fora do seu posto, não estão vivendo o verdadeiro amor, a verdadeira caridade que Deus deseja para elas, e muitas vezes elas falam que estão fazendo isso por Deus, por causa de Deus, que é Deus que pôs para ela essa missão, como se Deus fosse o culpado, né, dela estar trabalhando muito, dela estar muito ocupada, é como se virasse um fardo ser o provedor, né, fosse um fardo e fosse culpa de Deus mesmo, que colocou a pessoa nessa posição. Não, tudo tem que ter equilíbrio e ordem, Deus é equilíbrio e ordem, né? Então a pessoa falha nas outras coisas com a família, né? E traz espiritualmente a família, né? Traz esse laço que Deus colocou ali na terra, né? Em que a pessoa tem um papel ali de liderança, de apoio com a esposa, né? Que não é a esposa sozinha educando os filhos, que tem coisa que só o pai vai saber dizer, ou tem coisa que só a mãe vai saber dizer. Então os filhos têm necessidade da figura, ou seja, materna ou paterna, né? No caso de um pai, o provedor, né? Tem a necessidade de ter o pai por perto, né? De ter coisas bases que só o pai pode passar para o filho, né? E ajudar o filho nesse processo dele ter uma segurança. De onde ele foi, ele tem uma segurança e ele não tem, porque está desestruturado por causa dessa quebra que está acontecendo. Então, assim, quantas coisas se perdem, né? Pela falta da caridade. Então, não adianta nada. Não adianta nada. É igual fala na passagem, acho que é Coríntios, né? Ah, se eu te falasse a língua dos anjos, mas não tivesse amor, nada seria, né? Então, uma pessoa pode fazer as coisas mais lindas exteriormente lá fora para os outros ver. Mas eu vejo que a caridade é silenciosa, né? Ela acontece nas coisas em que as pessoas às vezes não prestam atenção, nas pequenas coisas, né? E às vezes as pessoas deixam passar porque, em nome de uma virtude, elas colocam isso acima de tudo. Mas e o amor, né? E o amor? Então, Jesus olha muito mais isso. Mais do que a pessoa só ficar presa em uma moralidade, em uma virtude, uma moralidade, mas e o amor, né? E se ela não amar, o que adianta, né? Ela fica presa numa moral ali e tal, né? E quer seguir tudo à risca, né? Para não falhar nisso, mas ela falha no amor, que o amor é desinteresseiro, até do seu própria pessoa, né? De se ver bela, perfeita aos seus olhos, né? O amor tem que ultrapassar até isso, né? Você tem que ser tão nada. O amor tem que estar além das suas regras. O amor tem que estar além da sua própria moral, assim, né? Do seu conceito de moral. Porque, e numa realidade em que, né, se é colocado a sua virtude à prova? E se a sua virtude for colocada à prova, né? E aí, acima do amor, né? E se você tiver numa situação em que você vai ter que falhar numa coisa em que para você é uma moralidade muito grande falhar. Mas
Mas Deus quer que você fale, né? Deus quer que você ame. Deus quer que você não fique preso à sua própria santidade. E aí? A sua visão de santidade. E a santidade maior vai ser o amor. O amor vai cobrir essa miséria. Deus vai te pôr numa situação que talvez vai ser uma miséria sua. Mas o amor com que você está fazendo aquilo ali, a intenção pura, está acima da sua virtude. Se você ficar na virtude, você falha. Imagina a situação assim, né? E aí Deus quer o amor acima disso. E aí? Deus quer o amor, Deus acima da sua visão de moral, do seu apego à sua própria imagem perfeitíssima. E aí a sua virtude vai ficar à prova. E aí, como que fica, né? Então, o amor, ele tem um outro trecho que fala que o amor, ele une tudo, ata todas as outras virtudes e todas elas não seriam nada sem o amor. Então, é muito sério, né? Então, a caridade chama rainha, porque realmente ela tem que dominar, né? Então, ela tem que estar acima. Se não tiver por trás disso um amor, uma caridade verdadeira, porque a pessoa pode estar fazendo muitas coisas que ela acha boa, mas são boas para si próprio, né? Mas não é uma coisa verdadeira ali. Então, é muito sério isso, né? Então, é muita coisa que dá para você pensar disso, né? E Jesus sempre olha isso, né? Essa questão, né? Os fariseus eram muito presos à regra e eles não amavam. Os fariseus questionavam Jesus e os discípulos vigiando eles constantemente, né? E achando assim que as atitudes de Jesus ele era meio desleixado, né? Com a lei, desleixado com as regras, que ele fazia pouco, né? Mas acima das leis estava o amor, né? E Jesus é o amor, né? Perfeito, né? Então ele é a nova lei, né? Então e aí? Então, às vezes, a pessoa, ela fica muito, como os fariseus, ela fica muito presa à virtude e não ama, né? Quantas pessoas não amam Jesus, né? Fica presa à virtude de, eu só posso comungar na boca. Aí são capazes de dar as costas para Jesus no ato da comunhão, se o padre negar dar comunhão na boca, né? Ah, mas na minha mão não, minha mãe impura, é sacrilégio comungar na mão. Ela própria vai dizendo que é puro e que não é, né? E aí ela deixa de amar. E Jesus queria o amor dela acima, né? Da moralidade excessiva dela. Acima do exagero dela, Jesus queria o amor. Então, muitas pessoas deixam de amar por causa de regras, sabe? Por causa de virtudes, e deixam de amar a Deus verdadeiramente e também falham com o próximo, muitas vezes por causa dessa realidade. Então, isso é muito sério. Senão, a verdadeira caridade não é só assim levar comida para o pobre. Se o homem dá comida para o pobre na rua, mas falha dentro de casa com a família, não adianta, uma coisa que eu já falei pro meu marido. A verdadeira caridade é se você não é capaz de ouvir as pessoas, entendeu? Se para você só dar o prato de comida, sabe? Se você não for capaz de ouvir o próximo, sem esperar nada em troca, ouvir mesmo a pessoa, por mais que ela esteja dizendo uma coisa chata de ouvir, se você não é capaz disso, se você dentro da sua casa não é capaz de ouvir a sua esposa, a sua família, se você falha, né? É intolerante dentro de casa, arruma confusão por coisa idiota, né? O que adianta? O que adianta lá na igreja você fazer bonito, cantar bonito para Deus lá, no grupo de oração, e dentro de casa é só Deus na causa. Quando eu chego em casa é só briga. O que adianta? Né? Então eu falo assim para ele, né? Porque às vezes ele é muito intolerante. Ele não tem caridade comigo, né? E ele me culpa por coisas assim, que não é justo, sabe? Porque esqueci uma coisa que ele também deveria lembrar e eu não tratei do mesmo jeito, né? Então ele é intolerante. Se você esquecer uma informação, se você errar em alguma coisa que você fala para ele, né? E fazer ele para um endereço errado. Nossa senhora, o homem vira, né? Ele fecha a cara, ignora, maltrata, sabe? Aí eu já falei com ele, não falei, ó, cara, falhar desse jeito, você tá falando com Deus, meu filho. Você tá. Nem adianta ir cantar bonito lá no grupo de oração, não. Porque isso aí é só externo, para as pessoas que não te conhecem. É porque eles importam mais com o externo, né? Dentro de casa, dentro de quatro paredes, não importa muito, né? Mas Deus tá vendo. Mas e Deus? Né? Aí eu falo com ele, se não, a gente é medido na medida que a gente mede o outro, né? Então, não pode falhar nisso. Então, não é verdadeira caridade. Se a pessoa briga por nada, sabe? Uma coisa que dá para conversar, para resolver, é, sabe? A pessoa briga, sabe? A pessoa arruma confusão porque a outra esquece uma coisa, assim, que a outra pessoa também esquece, sabe? Então, assim, é umas coisas assim muito bobas, né? Então, a caridade verdadeira, ela é desinteresseira, ela perdoa, né? Ela não fica assim arrumando, sabe, picuinha por coisa besta, sabe? Ela não é assim, né? Então,
Porque tem coisa que as pessoas chamam de caridade, mas elas estão ganhando com aquilo, elas estão ganhando visibilidade, né? Elas estão fazendo algo para os outros ver que elas estão fazendo, indo para Deus não adianta, né? Entendeu? E tem coisas que elas não consideram importantes. Então, por exemplo, se elas lá fora são pessoas muito boas e corretas e ajudam os pobres na rua e não sei o quê, mas chega dentro de casa só Deus na causa, elas acham que não tem problema, mas elas estão pisando no próximo mais próximo. Se eles falam, ou a mulher ou o esposo fala, tá falando com a esposa, com os filhos, e tá sendo ótimo lá fora, né? Tá sendo um profissional excelente, né? Todo mundo fala, nossa, como essa pessoa é dedicada e tal, como essa pessoa trabalha bem. Mas se ela tá pisando na bola dentro de casa, né, com a família, traindo, né, aquilo que Deus instituiu ali, ela tá falando pesado na caridade quanto o seu próximo mais próximo, que é a sua própria carne. Porque esposa e filhos é carne, é a própria carne, né? E Jesus fala, amai como Cristo amou a igreja, né? E se entregou por ela. E Jesus se entregou. A entrega de Jesus é uma entrega assim, desinteressada, né? É uma entrega total, verdadeira, sincera, em que ele colocou as necessidades mesmo da igreja em primeiro lugar ali, né? Da sua esposa, né? E se entregou por ela, né? Então, entendeu? Então, assim, o sacrifício, né? Do sacrifício mesmo, e não porque merece, porque os membros da igreja são perfeitos, não, né? Mas é uma entrega, assim, sabe? Abnegada mesmo de si, né? Então, é muito sério, né? Então, se a pessoa falha dentro da ordem que Deus colocou ela, não adianta ela fazer um monte de coisa externa lá fora para preencher isso, né? Então, a medicina mais saudável e eficaz nos momentos mais tristes da vida é a resignação. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de mim mesma e encontrei a Rainha Mãe. E vendo-me, começou a falar da justiça, de como está prestes a descarregar-se com toda a ira contra as nações. Disse muitas coisas sobre isto, mas não tenho palavras para expressar. E enquanto estava aí, via todo o céu cheio de pontas e de espadas contra o mundo. Em seguida acrescentou: Minha filha, tu muitas vezes desamastes a justiça divina e te contentastes em receber sobre ti seus golpes. Agora que a vez no cúmulo do furor, não te desanimes, senão se animosa, com ânimo cheio de santa fortaleza, entra nessa justiça e dá-lhe, não tenhas temor das espadas, do fogo e de tudo que possas encontrar. Para obter esse propósito, se te vires ferida, golpeada, queimada, rejeitada, não retrocedas, senão que te seja de estímulo para prosseguir. Olha, para fazer isto, vim eu em tua ajuda trazer-te uma vestidura com a qual, usando tua alma, adquirirás valor e fortaleza para não temer nada. Uau, né? Dito isso, tirou do seu manto uma veste entrelaçada de ouro, jaspeado de várias cores, e vestiu minha alma, e deu-me o seu filho, dizendo: E eis que, como penhor do meu amor, te dou em custódia o meu amadíssimo filho, para que o guardes, o ames e o contentes em tudo. Procure fazer as minhas vezes, que lindo, gente. Para que, encontrando em ti toda a sua alegria, o desgosto que lhe dão os demais não lhe possa causar tanta pena. Uau, que lindo. Nossa Senhora, meu Deus, eu pensando a mãe levando para o altar, né, a filha, para Jesus, né, que lindo. Nossa, que bonito, gente, essa entrega da Nossa Senhora, entrega oferecendo a Luísa, né, nossa, que coisa linda, né. E ela é assim com nós também, ela custodia a gente, né, dá pra gente o que a gente precisa e apresenta constantemente para Jesus, né. Ela tira dela mesmo, né. Então, quem pode dizer como fiquei feliz e fortificada ao ser vestida por essa vestidura e com a amorosa prenda entre meus braços? Felicidades maior certamente não poderia desejar. Que lindo, gente. Nossa. Então a rainha mamãe desapareceu e fiquei com meu doce Jesus. Tendo tirado um pouco pela terra, e entre tantos encontros, nos encontramos com a alma em poder de desespero. Agora vai ver as coisas difíceis, né? Porque não é ficar lá com a esposa, fica lá com Jesus, os abraços e beijos, não, né? Que a Nossa Senhora entregou ela, não. Entregou ela para trabalhar, para ralar. Então vamos lá ver as coisas tristes do mundo agora, que é assim que se faz companhia para Jesus, né? É pegando os problemas lá, né? Então, tendo compaixão dela, nos aproximamos de uma alma desesperada, né? E Jesus quis que eu lhe falasse para lhe fazer compreender o mal que fazia, né? Ficando desesperada. Então não é bom. Desespero é falta de confiança em Deus e muita confiança em si mesma, né? Porque aí a pessoa vê as suas dificuldades e crê que é maior, né, do que o poder de Deus. Então, desespero é claramente um ato de desconfiança, né?
Então, Jesus, né, vai mostrar para ela fazer ela entender o mal que ela tá fazendo, né? Não é só falar, não fica assim, né? Vai passar, né? Ficar culpando, né? Não, ela tá fazendo mal, né? Então você diz coisas que as pessoas não costumam falar. As pessoas veem alguém desesperado e fica, qual que é o motivo, o seu desespero? Ah, tá. Se eu fosse você fazer isso. Não, é compreensível. Nossa, coitada, ninguém merece. Você tá... Fica com a pessoa, né? E às vezes não diz o que a pessoa precisa ouvir, né? Nossa, você tá magoando a Deus com esse desespero seu, porque mostra claramente que você não confia em Deus. Então essas coisas não são ditas, né? E Jesus quis que eu lhe falasse para lhe fazer compreender o mal que fazia. E com a luz que o próprio Jesus me infundiu, ele disse: a medicina mais proveitosa e eficaz nas circunstâncias mais tristes da vida é a resignação, que é o aceitar o que acontece, né? Ao ficares desesperado, em vez de tomares o remédio, estás a tomar o veneno para matar a tua alma. Então, é uma luz muito poderosa, né? Porque às vezes a pessoa acha que o desespero dela é o ato mais, né, lógico, né, diante de um problema. Tá, naturalmente somos assim mesmo, né? A gente vai sofrer com circunstâncias muito difíceis que nos acontecer. Mas só ficar nisso não vai ser, não é a resposta assim. Para as pessoas, elas vão dizer: normal você ficar assim, o que você está passando é horrível. Mas espiritualmente, o que Jesus tem para dizer para a pessoa? O que está vendo da alma da pessoa? Ele vai falar: esse vai matar sua alma, esse desespero seu vai matar sua alma. Entendeu? Vai matar sua alma, porque você ficando desesperada também, você não toma o remédio, você não busca uma luz, você não reza, você não, você só fica sentindo a sua dor, e isso vai te envenenar, né? E você pode perder a fé, você pode se desesperar da sua salvação, você pode duvidar do amor de Deus e começar a negar Deus, né? E duvidar que Deus está com você e tanta coisa que pode surgir na pessoa, né? Você pode até fazer um pecado maior aí, né? Se suicidar, uma coisa assim, né? Então, assim, são circunstâncias, né, que acontecem e a pessoa precisa da informação da luz. Todos nós precisamos de luz, porque, como foi explicado, para aceitar o que acontece, a gente só se resigna com a luz, com a informação, que é compreendendo para quê do que nós estamos passando. Sem essa luz, dificilmente, né? Porque, hora a gente pode acabar o choro, cansar um pouco, mas passar um tempo vai voltar de novo, e vai voltar de novo, e vai voltar de novo. E a gente sempre vai ficar com aquilo inculcado, né? Do por quê, né? E não vendo sentido em nada, né? Então nós precisamos de luz para poder mudar essa realidade, né? Não se resigna sem e tem uma verdade por cima de tudo que acontece, né? Um para quê, né? Então é a luz o que Deus está fazendo, né? Então, todos nós somos assim, a gente precisa de luzes, né, da informação para que a gente possa aceitar. É assim que a paz não vem da mentira, né? Você não consegue criar isso do nada, né? Você não consegue inventar uma terapia lá que vai te fazer relaxar e esquecer, né, o que está acontecendo. Isso não vai resolver, né, o problema. Seria como tomar um remedinho para os sintomas, né? Mas a dor tá lá enraizada, só vai tirar a raiz daquela coisa que está provocando a dor, né? Assim, a raiz que vai tocar lá no fundo da sua alma é a verdade, né? É a palavra, é o conhecimento que pode transformar aquela sua dor pela verdade. Você pode continuar chorando e sentindo sintomas, mas a dor, mas você tem um norte, né? Uma luz no final do túnel, né? Você entendeu, né? Isso é muito importante, né? É muito importante isso, compreender, né? E Deus quer isso, não quer a gente na escuridão, né? E a resignação tem que ser um ato verdadeiro, né? Então não vai ser verdadeiro, a pessoa não vai criar essa paz do nada, inventando isso, né? Para ela ficar em paz, para ela aceitar, para ela entender, ela precisa de uma iluminação, né? Que vai acalmar ela, né? Que vai fazer ela, então, se acalmar. E só a verdade pode criar isso na alma. A palavra de Deus é que cria na alma a resignação, todas essas coisas, né? A resignação não é algo simplesmente sensível, causado por um sensível. Um exercício de resignação em que você fica repetindo as palavras lá e uma hora resigna. Eu vou aceitar, eu vou aceitar, eu vou aceitar, eu vou aceitar. Não. A resignação vem de uma coisa real mesmo, da ação de Deus, né? Uma verdade que chega até você. Então, é pela verdade, iluminando a sua inteligência, né? Que vai fortalecer ali você, né? E, entendeu? Então, a medicina mais proveitosa e eficaz nas circunstâncias mais tristes da vida é a resignação, é aceitar.
para passar pelas circunstâncias da vida e conseguir superar qualquer coisa. A resignação é importante, né? Mas aí a pessoa precisa refletir, precisa de ajuda, né? Ao ficar desesperado, é o contrário da resignação. O desespero, aí a pessoa nunca vai buscar essa resposta. O desespero é o abismo, né? Aí ela vai estar tomando veneno. Não sabes tu que o remédio mais oportuno para todos os males, a coisa principal que nos faz nobres, nos diviniza e nos assemelha ao nosso Senhor e tem virtude de converter em doçura as mesmas amarguras e a resignação? Por quê? Porque aí você tem um pensamento de dor. Ah, por que que isso aconteceu e está sofrendo? E quando você recebe a luz, né, e você se resigna através da luz, entende o que Jesus está fazendo, você agora vai ficar com aquele novo pensamento. Não vai ficar mais com aquele porquê e com um monte de pensamento que você pode ter negativo, né, sobre o que aconteceu. Aí você tem você começa a ver com os olhos de Deus a situação, você espiritualiza, então tem que espiritualizar tudo o que acontece. Tem que subir mais alto, né? E buscar o sentido em Deus, espiritualizar. Isso é a ação do Espírito Santo, né, que traz isso, né? Então você espiritualiza tudo o que acontece e fica com aquela nova informação, então diviniza, né, e nos assemelha ao nosso Senhor, porque Jesus também viveu assim na vida dele. É vendo os frutos de tudo e não só vendo a dor, né? E tem virtude de converter em doçura as mesmas amarguras. Então pode ser uma coisa muito amarga que você está passando, mas pela verdade se torna doce. A alegria, a paz é gerada da verdade. Só a verdade pode trazer paz para uma alma. Então é essa luz, essa informação, essa verdade é que vai converter o amargo em doce. Você pode continuar, não vai mudar a situação, não é a situação que vai mudar. Não é uma perda que você teve e a pessoa vai voltar. Não é isso que vai mudar, né? O que vai mudar é na sua mente, que estava nas trevas, estava virada do avesso, né? Sofrendo na situação e ela vai para a luz. Então agora você sabe. Você tem uma luz que vem aquela dor, mas você tem uma luz. Então ela, tipo, tempera, né? As coisas. Você sente a saudade, seja uma perda, o que for. Você sente aquele incômodo da situação, você vai sentir os efeitos normais da sua humanidade que vai sentir, os impactos. Mas tem uma verdade também em cima, né, que você tem acesso. E isso vai te trazer a paz, né? Essa luz na sua inteligência que vai te ajudar. Então é muito importante isso, né? Que coisa foi a vida de Jesus sobre a terra, senão um contínuo, né? Querido Pai, enquanto estava na terra, estava unido com o Pai no céu. Assim a alma resignada, enquanto vive na terra, a alma e a sua vontade está unida com Deus no céu. Então é muito interessante isso, né? Você pode ainda estar na terra, passando pelas provas, circunstâncias, mas a sua mente, ela subiu mais alto. Ela não ficou presa naquela situação terrena só, daquele problema. Ela está em Deus, né? Ela está acessando ali um conhecimento do ad intra, né? Do que Deus está fazendo, da intenção de Deus, né? Permitir aquilo que te aconteceu. Você está também com a cabeça pro céu, né? Elevada. Você não está só no problema naquela situação, mas a sua mente já está iluminada por Deus. Então ela está elevada, né? É muito grande isso, né? Então ela está unida com Deus no céu. E porque é a sua vontade, porque você aceita e que é a vontade de Deus, não seja feita a vontade de Deus. Agora eu entendi que isso é o melhor mesmo. Isso aqui é o melhor, Deus sabe de todas as coisas. Então a sua vontade é aderir ao plano de Deus. Você concordou com ele, né? Então é muito grande isso. Então você não está com seu coração só na terra, na presa, na circunstância, né? Então é muito grande isso. Pode ser da coisa mais querida e desejável. E a pessoa que vai se resignando, ela vai cada vez mais sendo do céu, né? Porque ela vai desprendendo da terra, né? Ela vai ficando assim mais despojada, né? Das coisas da terra, né? Quanto mais ela se resigna, mais ela vai desapegando também da terra, né? E ficando mais do céu. Estando mais unida com Deus no céu, com os planos dele, né? Com os propósitos dele. E mais desapegada da terra. Então a resignação também traz esse desapego, que enquanto ela não tem essa luz, às vezes ela está apegada àquela dor só. Ela só está apegada à dor. Ela só consegue ver a dor dela. Então ela tá muito na terra, com a cabeça na terra e sentindo todos os efeitos da terra, né? Mas quando ela tem uma luz e ela aceita, então ela tá tirando a cabeça da terra, daquela situação e elevando em Deus. É muito importante esse processo que acontece, né? É muito importante isso, muito. E a pessoa tem que concordar com ele, né? Mas só mesmo tendo essa luz. E eu creio que essas luzes chegam na mente das pessoas, né?
Seja se Deus põe a gente numa situação para falar com alguém, mas mesmo que não estamos, né, o que a gente está refletindo aqui vai para a mente das pessoas, o que nós entendemos vai para a mente das pessoas, né? Então eu creio que chega essa informação para as pessoas, né? Que estão chorando no luto, que estão passando por alguma coisa. Então eu creio que o que a gente recebe, aceita, entende, vai para elas, né? Então pode se dar coisa mais querida e desejável que esta. Aquela alma como sacudida começou a se acalmar, tá vendo? Olha que beleza. E eu junto com Jesus nos retiramos. Seja tudo para a glória de Deus e seja sempre bendito. Então a luz pode acalmar qualquer tempestade, né? A luz é muito importante, né? A gente vive de luz, né? A luz é que nos mantém diante de qualquer situação da Terra, a gente não se desespera e se resigna, seja esse governo aí, né? Seja essas situações, brigas, guerras, conflitos, doença, tanta coisa que a gente vive, né? A gente tá assim, a gente tá aqui na Terra, não é porque a gente tá vivendo a divina vontade, como foi falado, é que a gente tá imune a passar pelas coisas da justiça. Não quer dizer que a justiça passa longe de nós, não, né? Porque, ao contrário, nós somos alvo da justiça sendo outro Cristo, porque Jesus tomou sobre si, né? Para reparar, né? Então, nós somos usados para reparação, igual a Luísa era apresentada aqui para reparação. Nós também somos, não somos almas vítimas, nós somos filhos da divina vontade e também disponíveis para os propósitos de Deus, né? E ele usa de nós também, permitindo situações para reparação acontecer, justamente porque a gente resignando é luz que vai para essas pessoas. A gente fazendo os atos opostos aos humanos, que é se desesperar, por exemplo, a gente está enviando luz para as outras pessoas, está reparando Jesus, né? Então, assim, nós somos usados para os propósitos divinos, né? Então, é muito importante, a gente está na Terra e estamos vivendo os mesmos impactos que as outras pessoas estão vivendo, né? E a resignação é só mesmo entendendo a gente vive dessas verdades que fica na nossa mente nos alimentando e que traz essa resignação para nós diante das coisas que acontecem, porque a gente sabe que tudo que acontece é a vontade de Deus, né? E tem um para quê, né? E a gente vai entendendo esse para quê que Deus está fazendo. Para que está fazendo? Por que está permitindo tais coisas? Qual o propósito? A salvação, a gente vai vendo, a gente vai vendo bem, né? A gente não fica vendo a perda material, o problema material, né? Mas fica vendo o propósito, né? De Deus salvando, Deus purificando, Deus curando, Deus mandando coisas de apontamento para libertar o ser humano dos seus vícios, paixões. Então a gente só vai vendo isso, né? Então é muito importante, né? E nós dependemos totalmente dessas luzes também, né? Nós também. E nós mesmos somos muito pequenos, né? E também como qualquer pessoa, sujeito assim, né, a sentir os impactos da Terra, né, dos acontecimentos, porque nós somos muito pequenininhos. Então, nós dependemos dessas luzes constantes, né. E é com essas luzes é que a gente eleva, não quer dizer que não vai ter a dor. Não é questão de sentimento, é questão de conhecimento, né. O conhecimento, a consciência muda tudo. É pela consciência que nós respondemos a Deus, é pela luz da nossa inteligência, é que a nossa vontade não é movida pelos sentimentos. A nossa vontade é movida pela inteligência, né, pela luz da nossa inteligência. Então é muito importante buscar sempre essas luzes. Amém?